Versículo e capítulo 12. Todo mundo conseguiu encontrar? Isso, 12. Coríntios fica depois de Romanos. Tá pertinho. E de Gálatas também. Todo mundo conseguiu encontrar? Quase, né? Vamos ficar em pé em respeito à palavra. Porque como o corpo é um, todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo. Judeu ou grego, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Podem sentar. Quando nós somos batizados, acontece uma graça muito especial. Nós deixamos de ser criaturas e passamos a nos tornar filhos. Só que também acontece uma graça muito grande que a igreja chama de corpo místico. Nós passamos a ser parte de um mesmo corpo, onde Cristo é o Senhor, Cristo é a cabeça. Isso significa que Jesus é a nossa principal referência em tudo aquilo que vamos fazer. Mas nós somos chamados a também nos converter, a imitar Ele e a dar fruto. Essa passagem fala que nós somos batizados no mesmo Espírito, independentemente de quem você é, da idade que você tem e da sua história. Você é chamado a ser parte desse corpo. Só que Deus Pai, no momento em que Ele foi criar a terra, Ele colocou todo o amor que Ele podia. A palavra fala que era tudo muito bom. O pecado entra e, como a gente já falou, teve infelizmente um desequilíbrio. Aquilo que era bom começou a ter coisas ruins. Aquilo que era estável, o ser humano que era puramente bom, passou a ter o mal, a inclinação ruim. Como o corpo de Cristo, nós somos as chagas do Salvador. Somos nós que ferimos esse corpo. Só que hoje o tema não é só sobre isso. Eu estou apenas fazendo um pequeno apanhado daquilo que já foi dito, para que vocês possam entender a linha de raciocínio. Deus Pai poderia ter enviado Jesus descendo do céu, mas Deus não quis. Deus Pai poderia ter feito o menino Jesus de outras maneiras, talvez nem como menino, mas como homem, mas Ele não quis. Ele escolheu uma virgem que é chamada de Virgem Maria. E São Luís, ele fala que se na ordem da natureza, o que é a ordem da natureza? A ordem da natureza é a ordem natural das coisas. Uma cachorra, uma mãe, um elefante, tudo aquilo
aquilo que é gerado, gestado, vai gerar o corpo inteiro. Ninguém vai gerar primeiro a cabeça e outra pessoa vai gerar o pé, outra pessoa vai gerar a mão. Isso seria uma monstruosidade. Isso não é natural. Muitas vezes o mistério da graça de Deus, ele vai ter também alguns princípios semelhantes. São Luís fala que do mesmo jeito que Jesus é gerado no ventre de Maria e Cristo é a cabeça, nós somos gerados pelo ventre de Maria. Porque se nós somos parte de um só corpo, esse corpo precisa estar interligado. Não tem como uma pessoa gerar metade de um corpo e outra pessoa gerar outra, encaixa e está um ser vivente. Tanto para o ser humano quanto para os animais, isso é impossível. Se gera por inteiro. E por que isso é importante? Para que nós possamos entender que quando nós passamos para o batismo, nós somos um só com Jesus. Mas para que nós possamos nos assemelhar mais ainda, nós precisamos do socorro de Nossa Senhora. Quem é Nossa Senhora? Nossa Senhora é a mulher que foi criada para poder ocupar o lugar de Eva. Aquilo que Eva perdeu pela desobediência, Nossa Senhora conquistou pela humildade, pela obediência, pela fidelidade. Tanto que Nossa Senhora é chamada de a nova Eva e Cristo o novo Adão. Essa consagração é a consagração a Jesus pelas mãos de Maria. Nós vamos imitar aquilo que Deus Pai, aquilo que Deus Filho, aquilo que Deus Espírito Santo escolheram fazer na história da salvação. Deus Pai olhou para toda a história da humanidade, passado, presente e futuro, escolheu ela, preservou ela. Ela poderia ter dito não, ela tinha o livre-arbítrio, mas ela escolheu confiar. Jesus, o Filho, Deus, ele escolheu se fazer pequenino e vir até nós por meio dela. Ele escolheu chamá-la de mãe. Deus Espírito Santo habitou nela de uma maneira que quando o arcanjo Gabriel fala, ele não fala apenas só anunciando, ele fala, o Espírito Santo virá sobre ti e a sombra do Altíssimo te envolverá. Envolver é pegar um todo. Confirmação disso é depois quando Nossa Senhora vai visitar sua prima Santa Isabel. Isabel não sabia da gravidez de Nossa Senhora, mas fala que o Espírito Santo entrou no coração dela e também chegou a João Batista, que pula no ventre. E o Espírito Santo vem como? Vem por meio da saudação de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela chega cumprimentando, do mesmo jeito que a gente chega, boa noite, bom dia, você tá bem? Apenas a palavra do cumprimento. Prima, cheguei. Foi o meio pelo qual Deus decidiu derramar o Espírito Santo. Só que como se isso não bastasse, Isabel fala. Aqui a palavra fala, ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada é tu que crestes, porque se há de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Tudo aquilo que Isabel vem falando, ela vem confirmando a ação de Deus. Mas é preciso entender que ela fala, como mereço que a mãe do meu Senhor. Não é um Senhor só de autoridade, é um Senhor fazendo referência ao próprio Deus. Eu posso chamar o Padre Francisco de Senhor por educação,
seja por ele ser uma pessoa mais velha que eu, seja por ele ser um sacerdote, seja por hierarquia, porque ele que vai estar comandando. Mas esse Senhor que ela fala é fazendo referência à maternidade. Porque Deus, em sua essência, é Espírito. Mas Jesus é 100% homem, 100% Deus. Nós temos que pensar um pouco o porquê se Deus é todo poderoso, ele poderia escolher qualquer meio de enviar o menino Jesus, porque ele resolveu mandar por meio de uma mulher. Por quê? Pra quê? Nós não podemos esquecer que Deus é a própria sabedoria. A palavra fala que ele criou tudo com a sua voz. Deus poderia ter feito muito mais. Nós estamos acostumados a vir na igreja, mas a gente não para pensar no poder, na sabedoria, em quem Deus é. Deus não é pequeno. Deus é infinitamente maior, em graça, em santidade, em amor, em criatividade, em sabedoria, em poder. Ele que é todo, que é tão grande, escolheu mandar por meio de uma criatura. Nós precisamos entender que quando nós passamos a olhar para Nossa Senhora, nós vamos ter que admitir, ela não é qualquer uma. Ela foi escolhida para ser mãe de Salvador, para ser mãe de Deus, porque ela gestou o corpo de Jesus. Muitas pessoas negam a maternidade de Nossa Senhora, falando que ela só foi como se fosse uma chocadeira, só serviu para ser um canal. Mentira! O DNA de Jesus é 100% o DNA dela. Por quê? Porque numa gestação normal, se usa o DNA do pai e o DNA da mãe para formar um novo ser humano. Deus usou só o corpo dela. E o poder divino, claro, porque o Espírito Santo ele por si só basta. Mas ele não quis ficar em si, ele quis escolher um instrumento. Então, se Deus que é todo poderoso, Deus Pai que ama tanto o seu filho, escolheu uma criatura para colocar nela a maior das graças, que é gestar o próprio Deus, o próprio Filho de Deus. Não vamos nos esquecer da Santíssima Trindade. Jesus é Filho, mas Jesus é Deus. É porque ele capacitou. Quando nós falamos da grandeza de Nossa Senhora, nós podemos usar a lua e o sol. A lua é linda, a lua é grande, mas o que ilumina a lua é o sol. Todas as vezes que nós olhamos para a lua, o brilho que ela emana não é dela, é do sol. Então toda a beleza e toda, entre aspas, glória que a lua emana é do sol. Maria é a lua, a Santíssima Trindade é o sol. Tudo aquilo que ela faz é bom, belo e agradável, mas tudo isso é para refletir a glória do Criador, a glória do Pai que nos amou, a glória e o amor do Filho que nos remiu. É para nos atrair para o colo dela, para que ela possa gestar a nossa vida e nos conduzir a Jesus. A consagração a Jesus pelas mãos de Maria é um modo que nós temos de imitar o caminho que o próprio Cristo fez. Com quem que o menino Jesus aprendeu a rezar? Com Maria e José. Tanto que tem uma consagração também para São José. Com quem que o menino Jesus aprendeu a contemplar a vida? Porque as parábolas que Jesus contava eram parábolas do cotidiano, só que ele via além do cotidiano, ele via a Deus. A parábola da ovelha, algum doente que ele curava, como ele aprendeu a ter compaixão? Ele tinha intimidade com o Pai, ele era inclinado ao bem, mas Jesus foi tentado. Nós lemos na palavra que Satanás vai tentar Jesus de vários tipos e Jesus confronta com a palavra. Mas Jesus não foi tentado um momento só, Jesus foi tentado a vida inteira. Quem que ajudou ele a desde pequenininho ter uma base? Ela.
E eu posso dizer que São José. Hoje o meu foco vai ser nela. Mas Nossa Senhora, por Santo Agostinho, é chamada de tesoureira das graças do Senhor. Tesoureira. O que é uma pessoa chamada de tesoureira? É aquela pessoa que tem acesso à parte mais rica, ao dinheiro, ao estoque, e ela distribui, ela administra, ela decide o que entra, o que sai, para onde vai. E ela, segundo a nossa fé, é chamada de mediadeira, mediadora, medianeira de todas as graças. Não de uma, não de duas, mas de todas. Isso inclui até para os irmãos evangélicos, que muitas vezes desprezam. Até mesmo pela intercessão dela passa, ainda que eles não creiam. Ela não é qualquer uma. É preciso destacar a grandeza dela para que vocês entendam o quanto esse caminho pode ser bonito. O quanto ele também é um convite de conversão. Eu não falo para assustar. Eu falo porque hoje em dia nós estamos muito acostumados a vir na igreja, mas a gente nem escuta falar direito de Nossa Senhora. E quando a gente escuta, é uma maneira tão superficial que se alguém escutar um pouquinho do que eu estou falando, algumas pessoas vão falar que eu estou até exagerando. Os santos falam tão bem dessa mãe que a gente fica sem palavras. Se eu pudesse, eu traria tudo aquilo que falam. Só que se eu falar, vou ficar a noite inteira e isso é pouco. Santa Teresinha fala que se ela pudesse ficar no lugar de Nossa Senhora, ela não ficava, porque ela não quer ocupar o lugar de Maria, porque ela é a melhor mãe. Porque ela é intercessora. Porque ela confia em Nossa Senhora. Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria. Depois de Deus, depois da Santíssima Trindade, quem é mais sábio ou mais sábia? Quem é aquela que consegue interceder e com apenas um suspiro faz o coração da Santíssima Trindade se compadecer? Quem é aquela que só de colocar o pé, o inimigo treme, porque aonde ela está, Jesus está? Ela. Só que por que na Bíblia não fala dela? Porque não era o momento dela. Era o início da igreja. Toda honra, toda glória tem que sempre ser voltada para Deus. Mas a igreja nascente não estava preparada para entender totalmente a profundidade da devoção a ela. Tanto que nas aparições que Nossa Senhora faz em Lourdes, em Fátima, em Akita, no Japão, em vários outros países, as pessoas têm um relato muito comum. Eles falam que ela é muito bela e muitos ficam ou com medo, ou alguns acham até que talvez seja uma manifestação quase que divina, como se fosse Deus. Ela não fala, ela não deixa tratarem ela como uma deusa. Ela não é deusa. Mas é preciso entender que toda a glória, entre aspas, glória, porque a glória é só de Deus. Glória que eu falo, aquilo de bom, de belo, aquilo de majestoso que tem nela, tudo isso é para nos apontar para Deus. Todo mundo sabe o tamanho de um grão de arroz. Um grão de arroz, ele é pequenininho. Nós somos um grão de arroz. Nossa Senhora é o tamanho do planeta Terra. Nós somos pequeninos. Ela é maior que a gente. Só que se a gente for comparar ela com a Santíssima Trindade, Nossa Senhora é semelhante a um grãozinho da areia da praia. Ela é aquele grãozinho. E a Santíssima Trindade é todo o universo. Não é só o Sol, é todo o universo.
o tamanho de uma areia, frente a todo o universo. Vocês podem colocar o planeta Terra, o Sol, Marte, Júpiter, Netuno, todos os planetas, todas as nebulosas, tudo aquilo que o homem é capaz de conhecer e não. Deus é infinitamente maior do que ela. Mas isso é importante da gente entender, porque nós somos convidados a depositar tudo. Quando eu digo tudo, é tudo. Você tem um carro? De mamãe vai ser. Você tem filho? De mamãe vai ser. Você tem alguma riqueza humana, espiritual? De mamãe vai ser. Por que eu falo mamãe? Porque, em primeiro lugar, antes dela querer ser chamada de rainha, ela quer ser chamada de mãe. Deus Pai confiou a ela o próprio filho. Nós seríamos loucos se nós não confiássemos nela, pelo menos um pouco. Porque se o próprio Deus confiou nela e depositou nela tamanha graça, o que nos impede de nos aproximar dela? Muitas vezes o que nos impede são duas coisas. É a falta de conhecimento e a falta de intimidade com ela. Quem teve um histórico difícil com os pais, especialmente com a figura materna, também encontra dificuldade. O porquê eu não sei, mas eu percebo isso muito. Desde a minha época de grupo de jovens, as pessoas que tinham dificuldade de se aproximar da Virgem Maria, normalmente tinham que ter uma cura muito profunda em relação à mãe. Ainda que a mãe fosse boa, tinha algum problema, algum atrito. Quando a mãe era uma mãe que realmente era ruim, a dificuldade era maior, mas era possível. Quando a gente morrer, Deus vai olhar para cada um de nós e nós vamos ver a nossa vida. Existe uma coisa chamada mérito. Mérito são como que moedinhas. Não é dinheiro, eu vou usar isso para que a gente possa entender. É figura de linguagem. Mas é como se nós fôssemos adquirindo méritos durante toda a nossa vida. E Deus vai nos mostrar aquilo que nós acumulamos. Eu vou usar um santo de referência, Santa Rita de Cássia. Uma mulher que se doou, que perdoou os assassinos do marido. Uma mulher que tinha tanto amor aos filhos, que pediu a Deus que se os seus filhos tivessem o risco de se perder eternamente, que Deus levasse. Uma santa que teve as chagas, e as chagas não é bonito, não é de enfeite. As chagas é a dor daquilo que Jesus passou. Nem que fosse um pouquinho, é uma dor gigante. As pessoas têm mania de olhar para o santo e achar bonito. Não, mas é uma dor muito grande, é um amor, uma entrega muito grande. São Maximiliano Maria Kolbe, um mártir, morreu no campo de Auschwitz. Na época em que estavam matando os judeus, ele ocupou o lugar de um pai de família. Ele recebeu injeção letal. Agora vocês pensem, é justo que estes que deram tudo por Cristo, que sofreram um nível absurdo, mas também porque tinham um amor absurdo, ocupem o mesmo grau de felicidade no céu com alguém que a vida inteira matou, roubou e se arrependeu no último segundo? A pessoa que se arrependeu no último segundo se salva. Mas é justo? É justo? Vocês vão amar quem? Quem mostrou o amor e se sacrificou? Ou vocês vão amar mais a pessoa que foi ingrata a vida inteira? Deus ama todos iguais, mas nós aprendemos que não é correto. Um aluno que estuda dia e noite e se dedica, e o outro que está colando uma prova. É justo que os dois tirem a mesma nota? Um se esforçou, o outro roubou.
Deus é santo. Nessa vida, nós vamos traçar essa misericórdia. Na outra vida, nós vamos nos deparar com a justiça do Senhor que vai nos confrontar. Minha filha, o que você fez nos seus anos de vida? Senhor, eu tentei. Minha filha, você tentou. Mas o quanto de amor você teve? Um santo, vou usar um exemplo, chega com barras de ouro, porque ele amou muito, ele se entregou, ele aguentou humilhações que a gente não consegue aguentar um terço. O nível deles é um nível assim de amor e de entrega que a gente muitas vezes não consegue. Às vezes a gente nem quer. Então, no céu, ainda que todo aquele que se arrepender chegue, o grau de felicidade é diferente. É como se eu tivesse aqui um jarro gigante e eu enchesse com água. Aqui são os santos. Agora, nós somos esse daqui, que é pequenininho. Vamos fazer de conta que é um copo. Tem copos de todos os tamanhos. Tem alma, tem mérito de todos os tamanhos. No julgamento, o Senhor vai levar em consideração o que a gente tentou e não conseguiu. Ele vai se alegrar. O que a gente sabia e o que a gente não sabia. Porque Ele vê o nosso fundo. Aquilo que ninguém vê. Só que Deus, Ele vai encher a alma de uma felicidade. E essa felicidade vai ser segundo o tamanho da alma. O tamanho do copo é o tamanho da nossa alma. Tem almas que vão ter um tamanho gigante, os santos, ou pessoas que chegaram a esse grau, ainda que a gente não conheça, porque tem muito santo anônimo. Vai ter alguns que vão ter o copo assim, outros assim, outros assim, outros assim, e por aí vai. É importante entender que o amor de Deus vai se derramar sobre todos e todos vão estar cheios, desde o copo pequeno ao copo gigante, a jarra. Isso significa que não tem infelicidade no céu. Todos são felizes, todos bebem da glória e da presença de Deus. Mas à medida dessa felicidade, que é a recompensa, o que é a felicidade? É o quanto Deus impregna a alma. É um mistério que a gente só vai entender 100% lá. Mas o quanto a alma recebe de Deus? A alma pode receber esse daqui, como esse daqui. Isso é determinado pelo nosso mérito. É importante chegar lá. Ainda se o nosso copo for pequeno, já é uma grande vitória. Porque o nosso objetivo principal é o céu, é estar com Jesus. Mas o nosso mérito, ele pode ser maior ou menor. 2 exemplos. Se eu estou ajudando uma pessoa que está com fome, que não tem roupa, por amor de verdade a Jesus, se eu estou me doando sem esperar nada em troca, eu vou ter muito mérito. Porque o amor puro, desinteressado, é o que realmente faz as nossas obras, a nossa vida ter valor, ter mérito. Agora, se a gente entra na onda de hoje, que qualquer coisa a pessoa está tirando foto, faz um vidinho triste, coloca uma música triste, faz toda uma introdução para contar uma historinha para comover quem assiste. Aí eu vou lá e falo, gente, eu estou ajudando a pessoa que está sem comer, vamos lá comigo? Alguns poucos podem fazer para evangelizar, mas muitos fazem para encher o próprio ego. No fundo, a pessoa tá, olha como eu sou bom. Olha como eu sou bom, porque eu estou ajudando. Mentira! A pessoa que amou, que viveu o evangelho escondida, se ela tem um amor verdadeiro, ela vai ter mérito. Agora, Jesus fala, quando você jejuar, lava o teu rosto, para que só o Pai enxergue.
Isso significa assim, quando você for amar, quando você for fazer uma obra, que só o Pai enxergue. Não fique cantando a trombeta, não fique falando. Por quê? Porque se a gente está falando, é sinal que muitas vezes o nosso amor não é nem pelo próximo, nem por Jesus. É pelo nosso próprio eu. E o nosso próprio eu, ele tem que ter limite. Até um ponto, a gente se cuidar e se amar é bom, é necessário. Depois desse limite, a gente vira um ser egoísta. Por isso que o Senhor nos convida a entregar os méritos para ela. Uma coisa é eu fazer um bolo de chocolate simples. Eu vou dar para Conceição de aniversário, um exemplo. Outra coisa é quando eu faço esse mesmo bolo. Eu compro o melhor recheio que eu sei que ela gosta. Eu pego a melhor cobertura que eu posso e capricho na decoração. Eu faço o melhor bolo. Qual que vocês acham que ela vai gostar mais? Tem pessoa que gosta de bolo simples, mas a grande maioria vai gostar mais do bolo que tem mais detalhe, que teve mais carinho. Não que o simples não esteja, mas que está mais caprichado. São Luís, ele dá um exemplo interessante. Ele fala que quando nós vamos falar com Deus, é como se nós fôssemos diante dele ofertar uma maçã. Esse é o nosso mérito. Uma maçã. Agora, quando nós entregamos a Nossa Senhora, isso está no tratado. Quando nós entregamos a Nossa Senhora, ela pega essa maçãzinha e ela vai colocar na bandeja de ouro, mais bonita que tem. Aí ela vai pegar também algumas frutas, e isso sou eu acrescentando. Ela pega as frutas e ela coloca ali. Significa que todos os méritos que nós estamos dando a ela, ainda que o nosso mérito seja limitado, porque a gente não consegue amar 100%, ainda que a gente esteja lutando, ela vai envolver com os méritos dela. O mundo não é 8 ou 80. Muitas vezes a gente vai ter intenção de amar, mas o nosso coraçãozinho não vai estar com aquele amor puro. Mas não quer dizer que a gente também só quer se aparecer, só quer ser tido como bom. Eu dei 2 exemplos extremos, mas a nossa vida acontece no meio. Muitas vezes a gente ajuda e ao mesmo tempo a gente está querendo dar o nosso melhor, a gente não vai conseguir. Porque nós somos seres humanos, porque a nossa inclinação é fraca. A gente luta para fortalecer a virtude, para a gente poder caminhar na graça de Deus. Mas é um processo. Por isso que quando eu falei que os santos eles chegam com a barra de ouro, é porque eles amaram a Deus de maneira radical, mas eles também contaram com o auxílio dela. Você quer chegar diante de Deus, isso é para mim também. Você quer chegar diante de Deus com alguns poucos méritos, ou você quer chegar diante de Deus com o auxílio dela e você apresentar mais coisa para o Senhor? O caminho da gente entregar tudo a ela é porque nós somos chamados de escravos de amor. Quando o arcanjo Gabriel apresenta a Nossa Senhora, ela fala, eis aqui a serva. Em algumas traduções, eis aqui a escrava. O escravo tem liberdade? Pode responder. Normalmente não. Normalmente, o escravo, se ele faz algo errado, antigamente os senhores, eles pegavam e davam uma chicotada, espancavam. Essa daqui é a melhor mãe que tem, gente. Vocês acham mesmo que ela vai espancar vocês ou a mim? Não vai. Ela não espancou quem maltratou Jesus. E olha que a gente espancaria. A gente iria discutir e brigar feio. Se alguém que a gente ama. Se alguém chegar na sua mãe, se alguém chegar no seu filho e dar um tapa, você não vai ficar bravo? Você não vai querer tirar satisfação? Então ele tá mais santo que a gente. Ela não. Ela rezou para que eles fossem perdoados. E ainda
que a nossa vida dependa da orientação dela, ela só quer nos conduzir a Jesus. Deus capacitou ela, sim, mas Deus fez com que ela fosse uma pessoa tão cheia de amor pelo próprio Deus, que a criatura que mais ama a Deus é ela. De todos que já foram no passado, que são viventes no presente aqui ou na eternidade, ou vão acontecer, vão existir no futuro, quem mais ama a Santíssima Trindade é ela. Então, quando você entrega tudo, todos os seus bens materiais e físicos, é porque ela quer te ajudar a se aproximar do filho dela. Ela tem compaixão das nossas fraquezas. Ela não está aqui para pegar o chicote e bater. Ela está aqui para falar: vem, meu filho, que eu quero te acolher. Do mesmo jeito que ela é grande, ela se fez pequena. O Magnífica, ela não exalta a si própria, ela reconhece a graça que Deus faz nela, mas ela, em todo tempo, ela está glorificando a Deus. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Porque Ele olhou para a pequenez de sua serva. Ela reconhece que Deus olhou para ela, mas ela vai discorrendo. Porque sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos e derrubou dos tronos os poderosos. Ela não está falando no Magnífica: eu sou grande, eu sou poderosa, eu sou aquela que todo pode. Não. Ela está falando: o Senhor olhou para mim, para minha pequenez. Ela não se sente grande. Ela não se sente, ela não se faz. Mas ela reconhece o dom que Deus deu, porque ela não é ingrata. Ela é verdadeira. Ela reconhece que o que Deus fez nela é bom, é belo. Só que ela sempre aponta para Deus. Porque Deus é misericordioso, porque Deus veio socorrer seu povo. É só ela magnífica. Em Bodas de Caná, aparece ela falando uma frase: fazei tudo o que Ele vos disser. Ela fala para os serventes. Nós somos chamados a nos consagrar, mas vamos ser os serventes, os escravos, os filhos. Porque ela quer nos ensinar como viver, como seguir, como agradar a Jesus. Deus só fez ela com tanta graça especial dessa maneira, porque Ele sabia e porque Ele ajudou o coração dela a ser o coração mais doce e mais terno que tem depois da Santíssima Trindade. E esse coração só quer uma coisa: só quer que Jesus seja o centro de todos e de tudo. Quando ela aparece, ela não aparece falando só de si, ela sempre fala: rezem o meu terço, porque as almas se perdem, estão indo para o inferno. Ela fala: rezem e façam jejum, façam reparação, porque os pecadores estão se perdendo, porque meu filho está sofrendo, porque o mundo está profanando, porque o mundo está pecando contra Deus. Ela fala com o coração sangrando. Por isso que o inimigo detesta ela. Por isso que quando a gente faz o terço dá sono, quando fala de Maria, parece que tudo quer tirar o nosso foco. Começa a vir dúvidas: nossa, mas será que é tudo isso? É o inimigo falando. Ele não tem o poder sobre a nossa liberdade, mas ele sempre vai tentar tirar o nosso pensamento, o nosso foco das coisas boas. Porque ele sabe que quem se consagra vai ter uma intimidade tão grande com essa boa mãe, que ela só quer nos conduzir ao filho dela. A lua não é bonita por si só. Ela não tem nem luz sozinha. Nossa Senhora só é quem é porque ela nos conduz a Jesus. E as imagens de Nossa Senhora, a grande maioria tem um cinto, um cintinho de tecido,
Para os judeus, isso significa que a mulher está grávida. Até nas nossas imagens. Se a imagem é feita da maneira correta, com a teologia correta, indica que ela está com Jesus no ventre. Isso significa que o próprio Cristo está ali. Vocês pararam para pensar o quão bonito isso é? A gente olha para Nossa Senhora das Graças, o menino Jesus está no ventre dela. Nem nas imagens ela aparece sozinha. É porque não solta conhecimento muitas vezes. Pode ir, vai tranquila. Vai tranquila, depois a gente manda o áudio. Tá bom. Tchau, gente. Tchau. Então, nós precisamos entender. Dar os méritos para ela é o caminho mais seguro. Porque aquilo que em nós é o pecado, a inclinação às coisas ruins, aquilo que mancha os nossos méritos, nela é o lugar mais seguro que tem. Ela vai pegar aquela maçãzinha que muitas vezes não está bonita, ela vai enriquecer com a graça dela, ela vai limpar a maçãzinha, ela vai colocar na bandeja de ouro para que diante do Pai, especialmente no momento do nosso julgamento, ele possa ter um motivo de sorrir, não de ficar triste com a nossa vida. E quando eu falei sobre o mérito, sobre o tamanho da alma, que pode ser pequena, pode ser grande, é uma maneira de falar. Não estou falando que a alma ela tem um tamanho. Eu estou falando que aquilo que nós podemos beber de felicidade no céu é segundo as nossas obras. Jesus abriu a porta do céu. Mas Deus é santo. Deus é santo. Do mesmo jeito que Ele nos ama, Ele é santo e Ele é justo. Por isso que precisava ter essa distinção. Quem viveu, se entregou e sofreu muito, vai receber a sua recompensa. Quem como nós está tentando lutar, está caindo e levanta, vai ter a sua recompensa. Quem a vida inteira fez o pior dos piores pecados, pensa naquilo que você acha horrível. Se a pessoa no final da vida se arrepender, ela tem a oportunidade de se salvar sim. Existe uma coisa chamada purgatório. Santo e bendito purgatório. É lá onde nós vamos terminar de ser purificados, de pagar, de reparar aquilo que nós muitas vezes não fizemos em vida. Então a pessoa que pintou, bordou o 7, o pior dos piores, se salva, mas ela vai passar pela purificação. E o purgatório é esperança. Mas o purgatório, ele tem apenas uma diferença com o inferno. Uma. A duração. O inferno é eterno. Quem entra não sai. Quem escolhe seguir pelo mau caminho e não quer mudar, não sai. Agora o purgatório depende de pessoa a pessoa, mas ele vai ter um dia para terminar. Tem almas que vão ficar, às vezes, poucos dias, porque a pessoa rezou, amou muito, se esforçou muito, então ela não tinha muita coisa para pagar, para reparar. E outras que se arrependeram no final da vida, não teve tempo, porque a pessoa se arrependeu literalmente no final do final, por uma grande graça de Deus, ela vai ter que pagar. Essa provavelmente vai ficar um bom tempo se ninguém rezar por ela. Por isso que nós temos que rezar pelas almas, porque elas não rezam por si. Tem uma frase, eu não vou lembrar exatamente qual que ela está escrita, mas eu acho muito bonito, que diz assim, em relação com Maria. Fala, os meus filhos que estiverem no purgatório, estiverem rezando e utilizando o escapulário na primeira noite, eu vou buscar eles. É uma promessa. Ah lá, ele foi até bonzinho com vocês, ele trouxe uma esperança, viu? Ele trouxe uma esperança. O escapulário... Vem cá, por favor, Matheus, eu tô vendo que você tá com escapulário, ou quantos também tem? Eu tenho uns 3, 4, né? Ó, ele tem um escapulário de metal. Eu tenho o de pano também.
Você tem também? Tem, que eu ganhei no EJC. Porque está soltado o cabelo, né? Fica em pé. Ó, ele tem esse escapulário aqui que geralmente é que as pessoas mais conhecem, porque é um bonitinho que você pode tomar banho, serviço. Obrigada. Eu uso mais esse justamente porque daí eu não tiro. E tem o de pano. Tem esse da Conce, você tem? E tem os que é bem maiorzinho ainda, que são um pouco mais antigos. Maior? Mas ele tá muito fino. Eu tô com medo dele arrebentar e eu perdi. Isso. Tem que comprar outro. Daí tem o menorzinho que é do tamanho desse também. Tem. O escapulário. Nossa Senhora apareceu no Santo Carmelita, não lembro o nome dele no momento, mas é o santo fundador. São Domingos de Gusmão. São Domingo de Gusmão. Não, São Domingo de Gusmão. Isso, São Simão Stock. São Domingo de Gusmão é dominicano, mulher. Muito mariano também. E ela falou que quem utilizava escapulário, rezar todos os dias 3 Ave Marias, pelo menos em honrar ela, e tentar se converter, viu, pô? Vocês não são tudo herege, vocês não são... Não, mas tentar, né, gente? Tem que tentar. O duro é que alguns não fazem o mínimo e acham que é um amuleto. Não é amuleto, não é um pé de coelho que tu vai levar e vai te salvar e vai te dar sorte. Ela fala, e a pessoa é perseverar. O que é perseverar? A gente cai, depois tenta recomeçar. Ela vai realmente libertar a pessoa do purgatório. Aí como que funciona? Comprar um de pano, primeiro, pede pro padre fazer uma oração, que é a imposição. O padre ele vai fazer uma oração especial. Não adianta você só pegar e colocar, você tem que realmente ter a oração do sacerdote. E aí você começa a viver 3 Ave Maria todos os dias, busca a conversão. Quando você morrer, você tá bem, porque Nossa Senhora fazem. Tanto que quando, assim, é no último dia. Não vou falar muito porque não sei se vocês já participaram ou não. Eu já participei, Mas você participou de qual? Foi o primeiro JC da São Judas Tadeu. Eu participei do ano passado, das convidas. O padre ele faz a oração para tudo, daí você pega e você beija o escapulário. Nossa, que linda. Sim. Isso eu não conhecia. Mas assim, resumo. E a gente vai tentando lutar. Quando a gente partir dessa pra melhor, quando a irmã morte, como diz São Francisco, a irmã morte vier nos buscar, no sábado nossa mãezinha vem ao nosso socorro. Aí às vezes era pra gente ficar... Purgatório é difícil falar de tempo, porque não é igual ao nosso tempo humano, é um tempo espiritual. Mas eu vou usar um exemplo. Vamos supor que a pessoa ficasse 100 anos. Pamela, isso é muito. É nada. Tem gente que fica bem mais. A pessoa ficaria ali 100 anos. Mas ela tentou, ela lutou e morreu com escapulário. Gente, vocês conseguem imaginar 100 anos sair no primeiro sábado? Que seja uma semana. Que fosse um mês. Uma grande glória, uma grande graça de Deus. Notem o que eu falei, o inferno e o purgatório só tem diferença o tempo de duração. Porque o grau de sofrimento, o grau de correção é individual, mas é forte pra caramba. Os santos falam que o castigo mais leve do purgatório não se compara ao maior sofrimento na Terra. A mesma coisa falam do inferno. Então assim... Eu achei até legal que Nossa Senhora acho que quis suavizar, né? Trazer um aconchego de mãe, né? Vocês podem utilizar o escapulário. Tem graças lindas. E eu diria mais, se vocês puderem dar de presente, também dá. Às vezes... de pano, né? Original de pano, isso que eu comprei de pano. Sim. Ah, você me lembrou de uma coisa. Agora, assim, esse daí que o Matheus está usando é válido, mas primeiro a gente tem que ter a imposição do de pano. Aí o que as pessoas costumam fazer? Elas têm a imposição do de pano e depois elas tiram e guardam. Por quê? Porque por ser de pano, acumula sujeira, é difícil de usar, às vezes... Mais fácil de rasgar. É mais fácil de rasgar. Se for menorzinho. Porque Isso. é um cordãozinho muito fininho. É delicado, né? E aí o que as pessoas fazem?
Como já teve a oração de imposição, geralmente as pessoas vão escolher um outro que é mais prático por dia a dia, que geralmente é uma correntinha, algo assim, né? E aí você pode pedir para o padre abençoar, para ser um objeto sacramental. Sacramental de bênção do Senhor, vai ser uma coisa boa também, é um tipo de proteção que nos ajuda no nosso dia a dia. Esse aqui é o Padre Francisco que fez a bênção, mas ele fez muito solene, muito bem, fez uma oração demorada, aí no final ele fez oração, assim, olhando pra mim assim, olhar pra ele olhava com o escapulário pra mim, uma oração mesmo bem solene, uma bênção bem solene, no final ele me colocou em mim, mas ele chegou em mim, ele pegou assim, foi também. ele pegou, deu os dois ombros assim, pegou o coração, aí colocou o escapulário. Muito lindo. Mas alguém falou a Paísa, né? Que é o certo aí, abençoar o escapulário e o padre por onde Isso. Agora, assim, uma pessoa que não tem esse conhecimento de que o padre ou de pano, eu acredito, isso sou eu, não é a igreja que está falando, então não entendam como uma coisa 100% certa. Eu acredito que Nossa Senhora também considere, porque às vezes a pessoa não sabe por ignorância. Ela, como mãe, ela quer ajudar o seu filho a se salvar, então a gente vai ter algum tipo de benefício. A história de São João Maria Vianney, né, da moça que estava na festa, que era o inimigo que queria dançar com ela, mas ela estava com escapulário, né? Você falou. Aí não conseguiu chegar perto dela. De prata também é Nossa Senhora do Carmo? Isso, geralmente a Nossa Senhora do Carmo num lado, que vai estar com o menino Jesus, Nossa Senhora vai estar vestida de marronzinho, com o manto meio amarelinho, mais ou menos, ou branco, não lembro direito. E no outro vai estar o Sagrado Coração de Jesus. E esse é o verdadeiro escapulário da aparição, porque hoje em dia tem muito tipo. Amarelo, branco e marrom. Amarelo, branco e marrom. Pela Basílica. Isso. E aí, se vocês quiserem, tipo, pegar o de pano e fazer igual a Carla faz, que ela tem, mas tá guardadinho, né? Vocês podem. Aí o legal, bom, eu aconselho a usar igual o Mateus, igual a Conce. Vocês veem que dá pra encaixar, né? Porque às vezes o serviço é difícil. Se não conseguir usar no pescoço, leva na carteira, leva no bolso, leva juntinho. Esse meio aqui parece um mais dois anos, tô vendo o pescoço. Não é um país, é país, né? Uhum. Ele tava inventando até hoje, aqui, toma banho, foi até porque. Sabe que eu não tô conseguindo dormir à noite, eu Excelente coloco material, o então. escapulário e eu consigo dormir. Isso. O prato ele arrebenta, né? O meu também já tive prato, já arrebentou 2. Que é asa, É. Mas assim, aí depois que o objeto bento arrebentar, até um terço, às vezes a gente pede a bênção, não vão jogar no lixo. Não vão jogar no lixo. Objeto bento, a gente tem que ter zelo, a gente tem que fazer o quê? A gente pode colocar em algum potinho e levar para Aparecida, para a Sala dos Milagres. A gente pode enterrar. Eu já vi alguns sacerdotes falando que pode colocar numa água de correnteza, de um rio. Eu faço Né? Você faz água do rio. Então, assim, eu já escutei testemunho de uma senhora que ela falava que achava que alguém tinha feito um trabalho contra ela, algo assim. E os terços que ela tinha, ela sentiu que Jesus pedia para ela colocar, sabe? Tinha arrebentado, mas ela rezou bastante, estava abençoada. Ela fez o quê? Ela colocou em volta da casa. Ela falou que nunca mais sentiu nada de ruim. Enterrou? Enterrou no jardinzinho. Crucifixo, né? Acho que o meu já quebrou um aqui, em São José, e o crucifixo acho que uns 2. Uhum. Eu não joguei, sabe? Os meus eu costumo colocar em potinho. Aí sempre, eu gosto de ir para Aparecida sempre que eu consigo. Aí lá vou eu os potinhos para a Sala do Milagre para agradecer ao meizinho. Tá aqui os potinhos. Que vocês sentirem no coração. Tá bom? Finalizando. Os nossos méritos, eles podem ser de vários tipos, mas para que a gente consiga entregar o melhor, nós temos que procurar ter um amor sincero por Jesus. Mas quando a gente se apega em Nossa Senhora, ela enriquece os nossos méritos. Ela torna eles mais agradáveis a Deus. Por isso que uma oração sozinho, às vezes é uma coisa. A força é assim, até aqui. Com Nossa Senhora, a força cresce. Porque ela é riquíssima. Eu falei que ela é tesoureira das graças. Todas as graças passam por ela. Porque ela sempre está em sintonia com o coração de Jesus. Ela nunca vai pedir para Jesus algo que seja contra a vontade dele.
Nunca. Assim como na nossa vida, ela vai pegar os méritos, não vai nos pertencer. Mas ela só vai fazer aquilo que é o melhor para cada filho, para cada filha. E aí, para finalizar, São Luís fala que quando nós formos rezar, a gente vai mudar um pouquinho a nossa maneira de rezar. Eu não vou falar assim, Jesus, eu quero isso. Não, eu vou primeiro falar, mãe, se possível, lembra dessa intenção? Mãe, eu queria tal coisa. Porque quem vai decidir é ela. Aí as pessoas, geralmente, elas ficam com medo. Elas falam assim, mas será que Nossa Senhora vai atender o que eu estou pedindo? Gente, ela é a mãe. Se ela falar não, é porque aquilo ia ser muito ruim para sua vida e para mim. Ela ia ser uma mãe terrível se ela falasse não sem ter motivo. Vou usar o filho de vocês como exemplo e vocês me respondam. Se ele falar que ele quer uma cobra de estimação peçonhenta, venenosa, traiçoeira, vocês vão deixar? Não. Glória a Deus! Como assim? Agora, se ele falar que ele quer uma bola de futebol e ele está se comportando bem, vocês veem que ele está preparado para ter, vocês vão deixar? Sim. Agora, se ele quer uma bola, mas vocês estão vendo que tudo ele está quebrando, tudo ele está xingando, que se ele pegar a bola, talvez ele quebre a televisão, vocês vão dar a bola? Vocês vão esperar ele estar pronto? Eu nem faço isso. Não come vergonha. Cor de argumento. Como assim? A pessoa não tem bola. Você está com quantos anos? 7. O senhor? 43. Você? Há uma diferença de idade, 7, e os pais, a diferença de uns 20, 30 anos, mais ou menos. Nossa mamãe é um pouquinho mais antiga, uns 2000 anos, mais ou menos. Eu sou meio ruim de cálculo, mas em torno disso. Eu tenho 28. Quantos anos você tem, Fê? 23. Isa? 20. A senhora? 62. Carla? 38. Então, como? 59. 19. 67, Sua mamãe? 91. Você é quantos? 52. Quem que é mais vivido? Não vou dar dica. Quem que é mais vivido? É o meu celular. Quem que é mais vivido, gente? Tô querendo ouvir. Mãezinha. É a mãe da sabedoria, né? Ela é a mãe de sabedoria, né? Quem que tá ali vendo Jesus face a face, tá ali juntinho com ele há um bom tempo, né? Pouco tempo, né? Só 2000 anos, até um pouco antes, porque Jesus nasceu, ela já conviveu tanto. Ela. Vocês acham que ela vai fazer alguma coisa com uma intenção? Não. Ela vai pegar o que cada um tá aqui no coração, no pensamento, ela vai olhar assim e falar: olha, talvez isso seja bom, mas não ainda, porque às vezes você não está pronto. O exemplo que a gente deu. Ela vai lá e fala assim: nossa, mas vocês estão pedindo um serviço, isso é bom. Mas eu estou vendo que eles têm que se perdoar, porque marido e mulher, às vezes aconteceu alguma coisa. Só um exemplo, tá bom, gente? Ela vai interceder por isso, ainda que eles nem saibam. Ela vai pegar aquilo que é deles, a riqueza espiritual, e usar para isso. Ela vai olhar para o filho e vai falar assim: nossa, meu filho está confessando, está comungando, mas ele parou de sonhar. Ele não tem mais o brilho no olhar. Eu quero que o meu filho entenda que ele é jovem, ele tem que sonhar. Ela vai interceder por isso. Vou olhar para a Isa está naquela fase de querer namorar. Um exemplo. Um exemplo. Aquela fase de querer namorar, né? E apareceu um Romeu na vida dela. Não é José, é o Romeu. Só que o Romeu é bom de lábia, mas o Romeu ele não tem uma fé, ele não é uma pessoa tão boa. Ele aparenta, mas ele não é. A senhora me fala assim: minha filha, vai doer, mas a resposta é não. Ela vai fazer o possível para rezar por ela, mas também dar sinais para que ela consiga entender que aquilo não é para ela. Até o dia que ela encontra uma pessoa boa, não perfeita, mas boa. Aí ela vai olhar aqui para a nossa irmã e vai falar assim: nossa,
minha filha está com um problema de saúde. Vou interceder para ajudar ela. Às vezes a cura, às vezes não é a cura, mas é a força, o consolo que ela precisa para passar, para não desistir. Às vezes a Cara é uma boa profissional. A nossa senhora fala assim, nossa, que belezinha. Ana Paula. Paula, desculpa. Desculpa, Ana Paula. Ela olha assim e fala, uma boa profissional. Mas ela está muito esgotada. A fé dela está muito fraca. Ela vai interceder. Você pode estar pedindo a promoção, mas a sua necessidade real é outra. Ela pode até olhar o que você está pedindo, mas ela vai focar no principal. Porque não adianta a gente dar uma boa escola para os filhos e o filho não ter o que comer. Adianta estar no colégio mais caro e não ter um prato de arroz, não ter nada para comer? Não adianta. Às vezes a gente é assim, a gente se encanta com muita coisa, mas aquilo que é essencial a gente não sabe pedir ou a gente nem sabe o que está precisando. Cada um de vocês, cada um de nós, ela vai olhar e ela vai fazer esse convite. Dar tudo a ela é tudo. Então, se você quer seguir o caminho da consagração, que ninguém que está sendo obrigado. Você precisa contar mais com o auxílio dessa mãe. Pamela, não sei. Conversa com ela. Fala, mãe, se aproxima de mim. Eu tenho dificuldade. A Pamela falou tanto, mas eu não consigo confiar. Me ajuda. Ué, é só falar. Quem disse que é só o terço? O terço é maravilhoso. Pode rezar à vontade. Mas fala, conversa. E aí vocês vão perceber que ela se aproxima. E ela se aproxima de um jeito muito suave. Ela não nos obriga, mas ela nos conquista com o seu amor. E aí quando a gente for caminhando, no primeiro ano a gente se consagra. Aí cada dia a gente vai vendo, a gente vai consultar. Mãe, tá vindo uma proposta de serviço. Você acha que compensa? Aí você vai colocar em oração. Para que ela ajude a sua decisão, porque você não é um filho órfão, você tem uma mãe. Você não é filho de chocadeira, você tem uma mãe. Você é escravo da rainha do céu e da terra. Ela vai te ajudar a fazer aquilo que o próprio Deus quer, porque Deus quer te ver bem. E quando as coisas estiverem difíceis, você não vai estar sozinha. Mãe, aceita essa oferta ou não? Às vezes não, porque aquilo pode te conduzir por um caminho ruim que não tem volta. Mãe, o que eu faço nesse problema? Fulano falou mal de mim. Mãe, eu vou fazer uma viagem, se não for para dar certo, que não dê. Uma vez eu fiz isso, e aí eu, minha mãe e meu padrasto para Aparecida. E eu estava angustiada. Eu cheguei no pé de Jesus misericordioso, depois eu fui rezar também falando com a mãezinha no coração. Conversando na vida, não paro só para rezar, a gente tem que rezar enquanto a gente está andando, enquanto a gente está vivendo. Falei, mãe, se essa viagem, por algum motivo não é vontade de Deus, às vezes não ia ter pecado nenhum, porque é para Aparecida, às vezes podia ser livramento, alguma coisa. Eu falei, mãe, que não dê certo. Que não dê certo. Dormi na casa de minha mãe, eu já era casada, então eu dormi lá para ser mais fácil, porque ia sair bem cedinho. O carro não saiu do lugar. O carro não saiu do lugar. Eu acredito que foi um livramento. Porque o carro estava bom a semana inteira. Naquele dia, na hora de ligar, ele até saiu da garagem. Depois, não andou. Quando meu irmão sofreu um acidente, na época eu trabalhava de babá, eu era adolescente, eu sempre rezei o terço, eu sempre me apego muito em Nossa Senhora. E eu tinha costume de rezar o rosário antes de dormir, porque era o horário que eu tinha. Ou o terço, que eu conseguisse eu fazia. Me veio uma agonia muito grande, mas uma agonia que eu não conseguia ficar em paz, um sentimento muito ruim.
Naquela noite eu fui rezar o terço e fui entregando. Eu falei, mãe, não sei o que é, não sei o que está acontecendo, mas eu te entrego. A senhora sabe o que está acontecendo. No dia seguinte eu cheguei na minha casa, meu irmão tinha sofrido um acidente. Falaram assim, seu irmão bateu a cabeça. Tá vivo. Mas assim que falou isso pra mim, que ele caiu, que falaram que bateu a cabeça, que aconteceu um monte de coisa, eu senti um arrepio da cabeça aos pés, mas não arrepio bom. Eu senti aquele arrepio que você sente que foi livrado de algo muito pior. Talvez da morte, talvez de alguma coisa que não tivesse volta. O meu irmão não é lá muito fervoroso na fé. Mas eu tenho certeza que quem salvou ele foi Nossa Senhora, porque eu senti na hora a presença dela depois que esse arrepio passou. Se consagrar a Nossa Senhora é não ter medo de andar no escuro. Aquilo que eu não vi, ela viu. Aquilo que veio como angústia, provavelmente era ela com os anjos a serviço, avisando para que eu pudesse rezar, porque estava precisando, ia acontecer um perigo. Nunca me arrependi de rezar. Todas as vezes que eu me arrependi foi porque eu não rezei. Quando eu bati o pé e falei, não quero mais rezar, porque eu tô com isso, tô com aquilo, tô chateada, tô não sei o quê. Me arrependi muito. Não porque Deus é ruim, mas porque eu vi que eu não tive forças o suficiente e aquilo que acontecia me arrastava ao chão. Agora, nos meus piores momentos, quando eu rezava, seja momentos de luto, seja momentos de outro tipo de dificuldade, quando a gente está sozinho, ela estendeu a mão. Nem sempre eu senti cheiro de rosas, nem sempre eu senti uma presença naquela hora. Mas eu nunca abandonei o terço porque ela me sustentou. E cada vez que eu caminhava, aos poucos ela mostrava a presença dela. Se não mostrava naquele dia, dali um tempo ela vinha. Quando a gente se consagra a Jesus pelas mãos de Maria, é um caminho onde nós vamos contar com a melhor das mães, com a intercessora mais forte, mas que só quer a glória do próprio Filho. O que é lindo. Pode falar. Eu só queria comentar uma coisa rapidinho que eu lembrei por causa de que você estava falando, né? Que nem sempre quando a gente reza, só porque a gente está rezando para ela, né? É uma coisa que vai acontecer, porque tem toda a análise, assim, né, do que é melhor pra gente. Aí eu tava lembrando que no começo dessa semana, né, eu ia começar em uma empresa em que eu vou continuar fazendo a mesma coisa que antes, trabalhando nas escolas, só que agora vai ser os 2 períodos, cedo e à tarde. E toda vez que eu ia rezar sobre esse emprego, eu rezava para que cedo eu fosse na escola que é a 5 minutos da minha casa e à tarde eu continuasse onde eu estava antes. Porque eu pensava, nossa, eu não preciso acordar tão cedo, porque é do lado da minha casa, eu posso ir almoçar com a minha mãe, enfim. Só que quando saiu o encaminhamento para as escolas, eu fui mandada para uma escola que é ali no centro da cidade. E é longe da minha casa, né? Aí eu pensei, nossa, mas tá bom, não era o que eu pedi, mas tá bom. Aí eu fui no sacrário, eu agradeci, né? Eu falei, ó, eu não sei, né, o que estão querendo com isso, mas obrigada de qualquer forma. E nisso eu tava no sacrário da igreja, no Matriz, lá no centro, né? Aí eu senti assim, como se Deus estivesse falando, agora dá pra você vir me ver todos os dias, né? Aí eu pensei, daí na hora eu pensei, então é isso que ele tava querendo, em mandar em uma escola lá no centro. Aí agora eu tô indo na missa todo dia, meio-dia, no meu horário de almoço. E uma coisa para todo mundo, somente para você. Eu não me lembro o santo, mas ele fala que todas as vezes que a gente visita Jesus, nem que seja só, oi Jesus, tô indo, tchau, rapidinho, Jesus nos recebe com um beijo no rosto. Que lindo, né?
Então se sinta muito querida e amada. E diz que os anjos fazem a maior alegria quando eles percebem que a gente está chegando para ficar com Jesus. Com certeza, né? O Rei dos Reis. Isso é verdade. A minha parte eu finalizei. Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente pode encerrar. Então vamos encerrar. Aqui uma coisa que eu lembrei aqui, você falou, né, a união de Jesus com Maria. Eu lembrei que tem aquele fenômeno que o nome é microquimerismo. Microquimerismo durante a gravidez, células do bebê atravessam a placenta e entram na corrente sanguínea da mãe, alojando-se em órgãos como coração, cérebro e fígado. Esse fenômeno real e biológico é chamado de microquimerismo fetal. Permitir essa célula permanecer, né, no corpo da mãe e da criança ao mesmo tempo. E que é o que aconteceu também, né, com Jesus e Maria. Né, a célula de Nossa Senhora está no corpo de Jesus, né, que ele foi o corpo dele glorioso. E também, nossa, achei muito bonito. Dele, tá Nossa Senhora, né, as células dela também estão no corpo dele. E ele só tem o sangue dela, né. É muito lindo, é muito miolo. Muita. Muito bonito. Os filhos que cada um gera vai ser muito amado normalmente. Mas ele é metade pai e metade mãe, né? Ele tem a sua própria essência, o seu jeito de ser, mas ele tem um ladinho genético de cada um. Jesus tem o de Nossa Senhora total. Então, quando alguém olhar para você e falar que Nossa Senhora é qualquer uma, você fala, vá aprender a estudar um pouco, meu filho, porque você está longe da verdade. Precisa bater. Mas mais estudar um pouco, estudar do jeito certo. As pessoas que Deus suscita. Vamos rezar?